organizam, em que as mulheres organizam os seus comitês de apoio à greve, quando homens e mulheres por dentro do momento de greve realizam um novo vocabulário da luta social, discutindo a carestia de vida, discutindo a moradia indecente, discutindo as imensas injustiças do mundo do trabalho. Esse é o segundo tópico para a nossa reflexão, dizendo que a história dos trabalhadores tem uma belíssima memória social, e essa memória social ou será cultivada por nós ou não será. Nós somos os herdeiros e devemos nos portar como tais, zelando pelo legado, atualizando o legado naquilo que possa ser atualizado. Não estou falando de olhar a história como quem tira lições da história, não é isso. Cada novo tempo põe os problemas que o tempo deve responder e deve resolver, mas com uma visão prospectiva, nós vamos observando o que outros tempos legam para nós em termos de valores. Será que nós não estamos tão rapidamente perdendo os mais caros valores do movimento socialista dos trabalhadores? É uma pergunta que fazemos. Agora ele está dizendo que já está terminando. O terceiro ponto, como eu bem pensava, prejudicadíssimo. Mas ele vai me perdoar por não falar nele como gostaria. Diz respeito a um homem brasileiro que merece que nós estudemos como um dos grandes formuladores da educação no Brasil. Trata-se de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes. Claro que nós temos uma pleiade de grandes educadores no Brasil, não por desmerecimento dos demais, mas precisamente Florestan Fernandes, porque é um trabalhador. Florestan Fernandes aprendeu a ler e a escrever de noite, após um árduo dia de trabalho como garçom, como engraxate, lavando prato naqueles restaurantes, filho de uma lavadeira, criado pela patroa da mãe, que disse, mas não pode, o filho de uma lavadeira ter um nome tão pomposo, seu nome vai ser Vicente. E ele foi Vicente, é verdade? É verdade, hoje a gente ri, mas ele deve ter chorado muito. Né? Ele não pôde ter o próprio nome, e ele só passou a ser Florestan quando ele, portanto, realiza-se como um dos mais importantes intelectuais do Ocidente no século XX. Então, nós temos, ele disse que, portanto, está me dando mais um tempinho, olha, Florestan Fernandes, ele é um homem que deve ser estudado por nós nesse projeto, o companheiro que vai abordar algumas questões relativas ao Plano Nacional de Educação, tenho certeza que vai fazer menção em algum ponto à luta de Florestan Fernandes, porque alguns pontinhos muito rápidos. Florestan Fernandes é o grande sociólogo do Brasil. Os seus livros são realizados a partir da melhor pesquisa sociológica que nós temos no Brasil. Até Florestan, nós tínhamos uma sociologia no Brasil. Com Florestan, nós temos uma sociologia do Brasil, não é? Então, os seus grandes estudos, os seus belos estudos, e ele mais e mais vai se radicalizando na trajetória de vida e mais vai assumindo esse lugar do intelectual radical, não é? Florestan Fernandes é um dos grandes lutadores brasileiros pela escola pública,
pela escola pública, pela escola laica, pela escola de qualidade. É um dos grandes lutadores. É verdade que antes dele, outros intelectuais realizaram seus manifestos, já nos anos 1930, mas eu gostaria, pelo menos, de anunciar aqui a grandeza do pensamento de Florestan Fernandes no que respeita aos seus estudos sobre educação, a sua luta em favor da educação pública no Brasil. Eu tinha marcado aqui várias das suas frases, não é? Não vai dar mais tempo para ler, mas vamos tirar aqui pelo menos 3 delas. É preciso que o trabalhador encontre condições de autoemancipação intelectual, cultural e política, e que, portanto, seja tirado desse nexo através do qual o trabalhador é incorporado à reprodução da ordem do modo de produção capitalista. Diz Florestan, uma escola que não seja capaz de funcionar como comunidade educacional, não educa professor, não educa estudante e não educa funcionário. Deseduca a todos, diz Florestan. Os educadores não podem recuar e se omitir diante das tarefas teóricas e práticas, que eles próprios terão que desvendar, coordenar e converter em fatos concretos, através de sua ação construtiva, inteligente e criativa. Vou ler a última, porque são muitas. Sem revolução educacional, não há os outros tipos de transformações, diz Florestan. Aquilo que se poderia chamar de educação para uma nova era, ou educação para o século XXI, é literalmente, isso ele está dizendo hoje, nessa noite, para iluminar os nossos próximos debates. Uma educação que lança suas raízes em nosso presente, ou seja, nas necessidades culturais, filosóficas, políticas e psicológicas das classes trabalhadoras. É um grande intelectual orgânico, como na matriz de Antônio Gramsci, que esse ano está completando 120 anos. Terminamos aqui, pois, homenageando Florestan Fernandes e a Antônio Gramsci, que realizou desde a Itália esse belíssimo projeto de uma universidade popular para os trabalhadores. E viva o socialismo. Muito obrigada. A escola técnica, né, que você falou que eram as escolas de artífices, que eram os estudantes, a maioria órfãos, né? E hoje a gente vê que o governo está dando uma ênfase muito grande a esse tipo de escola, né? Hoje a gente verifica aqui no estado, a refinaria de petróleo, a gente, por onde anda, olha um caminhão e assim, petróleo e gás, cursos desse tipo, dessa natureza. E hoje a gente verifica que muito se fala desses órfãos, talvez, dos meninos que estão entrando no mundo da droga, para que se tire, que se coloque nessas escolas, e como é que a senhora vê, né, nesse mundo atual, principalmente esses órfãos de outrora, hoje são os órfãos, né, não são os órfãos, são os excluídos, assim, os que estão no mundo das drogas mesmo, que a gente vê que é, principalmente o crack, que é uma doença já. Como é que a senhora vê isso hoje? Ou se existe uma relação entre esses órfãos da época e esses novos jovens de hoje? Eu queria, em primeiro, dizer que eu sou assim uma pessoa que eu me considero assim de um certo modo híbrido aqui no ambiente. Quem diria que eu sou professor e sou coronel da polícia também. E você veja só, como a sociedade, como as classes sociais, em algum tempo atrás,
já pensava de forma, ou reivindicava de forma até, de um certo modo, inteligente. Porque naquela época, os dirigentes, os mandatários, utilizavam o instrumento que era para dar segurança para a sociedade, para reprimir os movimentos reivindicatórios, né? Então, veja só, isso é uma coisa para ficar até na história, né? Isso pode sair daqui do Maranhão para outros estados. A polícia e o bombeiro em greve. Por quê? Atrás de um direito que, muitas das vezes, os dirigentes não querem reconhecer, né? Quer dizer, então, a própria polícia, que antigamente era instrumento para reprimir as classes que estavam reivindicando, né? Hoje está utilizando desse expediente que, tempos atrás, o governo utilizava para reprimir os trabalhadores. Então, veja só, eles são trabalhadores também. Então, eu queria só colocar essa situação. Quem diria, hoje um coronel está no meio aqui de um sindicato e colocando, né? E está em greve também, né? Eu queria só colocar essa situação, que isso é uma coisa para passar para a história, né, gente? Muito obrigado, então. E a professora falou aqui sobre a Rede Federal Tecnológica e me veio algumas coisas na cabeça. Eu recentemente vim de um congresso em Goiânia, em julho, da UNE, né, que discutiu-se muito a expansão da Rede Federal, algumas mesas eu participei. Agora, alguns estudantes nossos do IFMA estão indo amanhã para São Paulo, para o congresso da UBS, onde também tem bandeiras de luta como 10% do PIB para a educação, 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. O IFMA vai mandar essa caravana amanhã, está saindo. E assim, a senhora falou sobre a Rede Federal Tecnológica. Uma visão que nós temos hoje, que nos próximos anos nós teremos um boom demográfico, teremos uma quantidade de jovens, né? Então, o nosso país está em vias de amadurecimento. Então, é necessário, para acompanhar esse processo de desenvolvimento, a mão de obra. Hoje nós temos uma política voltada como a expansão da Rede Federal Tecnológica, cursos técnicos para suprir, a senhora falou a questão da classe mais base, que tem acesso a esses cursos. E como nós poderíamos, então, colocar e pontuar nesse nosso projeto, digamos assim, de política educacional, hoje voltada à Rede Federal Tecnológica, de além de criar essa mão de obra para a indústria, para servir essa indústria, para trabalhar, para alavancar o desenvolvimento do país, como também inserir nesse processo pontos que criem uma massa crítica. Por exemplo, isso é tão notório aqui é uma defesa da minha fala sobre a minha instituição, que hoje o IFMA é uma instituição que foi avaliada no último Enem como uma das melhores do Estado. Então, a minha instituição hoje que eu estudo, em relação ao ensino técnico, forma ensino técnico também, alavanca os alunos do ensino médio para as universidades, o UFMA, o EMA e outros. Então, assim, qual mecanismo hoje, assim, mais palpável, nós poderíamos fazer essa inserção? De além de que nós já é feito isso, mas de como melhorar isso, de além de criar uma mão de obra específica para alavancar esse desenvolvimento, mas também de continuar, fazer essa formação continuada para a massa crítica, digamos assim. Porque a educação que a gente percebe, professora, como eu visitei o campus de Buriticupu, sempre faço essas visitas, até o Sindicep é um parceiro nosso de também fazer com que o Diretório Central dos Estudantes, a minha diretora também, a professora Regina, sempre incentiva isso, que nós façamos isso, essa visita lá pelo DCE. Então, o que a gente vê, fala assim, transformação. Na cidade, a educação tem sido transformadora. Pessoas que não tinham, que apenas amarravam tora de madeira. E quando o IFMA chega naquela cidade, transforma, levando um curso de gestão pública e um curso de biologia. Então, como nós podemos pontuar ainda mais para o quê? Para colocar que essa educação seja ainda mais transformadora. É a minha que eu coloco sobre a mesa. Olha, que bom que foram só 3 e a gente não tem que ficar falando tantas coisas, não é? O Joel fez algumas observações que eu penso que vão ser discutidas aqui ao longo dos 2 dias. Vocês vão destrinçar melhor esse assunto. Não estou me furtando ao debate. O Maia fez uma observação acerca
da greve na força pública, não é? E como no Brasil a questão social foi vista desde sempre como caso de polícia, né? Isso é uma coisa, então, é uma coisa para se pensar, qual tem sido, portanto, a perspectiva em relação ao movimento operário. O Felipe, olha, Felipe, eu acho que vocês também vão discutir isso mais e melhor nesses 2 dias. Eu apenas acho que as escolas federais, os institutos federais, eles cumprem imenso papel no Brasil contemporâneo, não é? Eles são escolas já com larga qualidade. E o que nós precisamos discutir, Felipe? Vou ficar em pé, porque eu sou pequena, aí fica, né, fica esquisito. Eu tenho dificuldade de pensar, Felipe, de essa retórica que igualiza educação e mercado, educação para o mercado. Então, eu acho que é preciso discutir este projeto de soberania nacional, esse projeto de realização da ciência e da tecnologia via escola pública, via institutos federais, universidades públicas no Brasil. Eu não tenho nenhum gosto e nenhuma propensão a ficar fazendo esse discurso de precisamos expandir para alavancar um projeto de desenvolvimento, um projeto desenvolvimentista. Esse não é o tipo de abordagem que eu tenho o hábito de realizar. Não estou de modo nenhum portanto, a objetar o que você está dizendo, mas eu penso noutra direção. É preciso observar o que é a condição de país periférico em relação às economias centrais. É preciso pensar como a formação da universidade no Brasil é uma formação tardia como universidade, não é? Ela é do século XX, é muito tardia a formação. É preciso pensar o que significou o projeto de 30, não é? 1930. É preciso pensar a tragédia que foi a ditadura militar no Brasil, essa interrupção de um projeto de universidade pública. O projeto da ditadura foi plenamente vitorioso no que respeita ao ensino superior no Brasil. Vitorioso em que termos? No sentido de realizar essa disjuntiva entre ensino de graduação e ensino de pós-graduação. Pode observar como nós das universidades federais, cada dia mais estamos achando que a presença rala que nós temos no ensino de graduação não é um grande problema, posto que a nossa vocação parece que seria a da pós-graduação, a capacidade instalada de pesquisa. Eu não concordo com esse tipo de perspectiva, não é? Nesse sentido, há uma história interrompida para o caso brasileiro, e seria muito bom que jovens estudantes como você, em DCEs, começassem a estudar essa história. São muitos os grandes pensadores brasileiros que refletiram sobre a universidade necessária, como é o caso de Darcy Ribeiro, e no mesmo registro, e no mesmo período, Anísio Teixeira. Veja o projeto da Universidade de Brasília. A UNB é um projeto interrompido de nova universidade brasileira. Então, na minha universidade, nós temos hoje, nas tecnologias, engenharia de metalurgia, engenharia de materiais, engenharia
para formar mão de obra para as necessidades das empresas do Eike Batista, da siderurgia, etc, etc, etc. Não é? Eu chamo a atenção para que vocês retomem essa discussão donde a ditadura interrompeu, donde o projeto neoliberal fez, portanto, o estrago subsequente. Não é? O que é a universidade dos anos 80, dos anos 90? O que são os institutos federais de educação dos anos 80, dos anos 90? O que são os funcionários das nossas universidades, hoje majoritariamente funcionando a partir do trabalho precário, a partir da terceirização? São grandes chagas que nós temos nas nossas. Então, não vamos ficar agora com uma retórica ufanista, que estamos expandindo vagas e que estamos no melhor dos mundos, que parece que não é assim. Os professores dos institutos acabaram de tentar realizar uma greve por condições de trabalho extenuantes, não é? E esse problema merece ser melhor analisado, Felipe, tá certo? Eu espero, e espero mesmo e desejo que vocês, nesses 2 dias, realizem aqui o melhor dos debates, para nós não cairmos nesse ardil terrível de irmos em busca de uma universidade de resultados, de institutos produtivistas, e de formar jovens para as grandes transnacionais, para os grandes empreendimentos que se estão a pensar no Brasil. É preciso cuidar disso, tá bom?